Oi, oi, boa noite. Estamos começando mais uma live aqui no Instagram. Hoje teremos a convidada Nadine Brandão, que é psicóloga. Deixa eu só adicioná-la aqui. Aí as pessoas estão entrando. Boa noite, boa noite, boa noite, Lucas. Olha aí, Rafael entrou. Vitória entrou. Aí, boa noite, pessoal. Vou convidar a Nadine aqui para entrar. Acho que a live ainda tá sendo divulgada aqui. Aproveitar aqui enquanto o pessoal está entrando que você pode compartilhar essa live. Aí, boa noite, Rafael, Vitória, Thaís, Meire. Você pode compartilhar essa live com outras pessoas, né? É só apertar no aviãozinho ali embaixo. E isso vai ajudar a gente a divulgar ainda mais esse conteúdo. Aí, mandei aqui o convite para a Nadine. Aí, Oi, e aí, tudo bem? tudo e você? Tudo bom também. Você tá conseguindo me ouvir bem, né? Tá tudo certo. Tô sim. Você Tá bom. também? Pra mim também tá bom. Pessoal, mandem aí um ok no chat, por favor. Se a ligação aí, se a chamada aí tá boa, né? Se a live tá boa. Pra mim tá tudo certo. Só esperar um pessoal dando um ok aqui. E aí aproveitem para divulgar a live também, mandar para outras pessoas, né? Sempre ajuda, é sempre bom. Aí o Lucas falou que tá tudo perfeito, boa. Mandem um joinha aí para saber se a ligação aí tá boa, se a internet tá boa. Muito bem. Nadine, primeiramente, muito obrigado. Muito Imagina, eu que obrigado por ter, agradeço. muito obrigado por ter aceito o convite para a gente conversar hoje. Eu propus para você essa live como uma tentativa, né? Eu tenho visto que muitos alunos, muitos estudantes de psicologia têm acompanhado o meu perfil, né? E aí eu Uhum, tenho acompanhado o seu trabalho também nas redes sociais, etc. E eu vejo que esse é sempre um. Inclusive, já estava pensando em temas para outras lives, né? uhum, Como, por exemplo, justamente a presença da psicologia, de psicólogos e psicólogas nas redes sociais e produzindo sim, conteúdo, né? Eu acho que esse pode ser uma outra conversa para a gente ter num outro dia. Mas, de com qualquer certeza. forma, a minha finalidade em te convidar foi de manter um pouco o Instagram como é a minha finalidade desde sempre, que é abrir espaços de diálogo, né? E eu Uhum, acho que um dos meus pontos hoje que estão sendo de mais interesse é justamente trazer mais a psicologia como ciência mesmo, sabe? Para as redes uhum, sociais, para que a uhum, gente converse mais sobre isso, sobre pesquisa, abordagem teórica, áreas de atuação, porque eu uhum, sinto muito falta disso e eu acho que muitas vezes quando a gente encontra conteúdos de psicologia nas redes sociais são conteúdos muito superficiais. Então, eu tenho tentado produzir algo um pouco mais, com um pouco mais de conteúdo, de referência, né? E etc. E uhum, aí, eu percebi já que uma das coisas que me interessa muito é justamente estabelecer diálogos com pessoas com olhares diversos, sobre assuntos diversos, e que eu acho que a psicologia tem muito a enriquecer. Então, você está uhum. sendo a minha primeira convidada oficial aí desse movimento. Obrigado por aceitar. Que honra, obrigada, Guilherme. Eu acho que é fundamental isso que você está citando, né? Eu também tenho esse incômodo, né? A gente não tinha nem conversado sobre isso antes, mas bom saber que você compartilha desse incômodo com a superficialidade nas redes sociais, né? Eu acho que é um espaço super bacana para a gente ocupar. Inclusive, hoje mesmo me perguntaram, né? Quando eu abri uma caixinha lá perguntando sobre o que queriam saber, né? Me perguntaram, como é que a gente faz para divulgar mais a ACP? Tá aqui um espaço super bacana para a gente fazer isso. Então, Perfeito. agradeço imensamente o convite. É uma honra estar aqui e estrear essa série aí Legal. de Boa. conversas, de diálogos. Então, e aí para
para a gente começar, eu queria, enfim, eu acho que aqui o Instagram, ele junta, né, os nossos dois Uhum, perfis e tal. Então, sim. talvez você possa começar se apresentando, falando um pouco o que você faz hoje, um pouco, né, da sua rotina de trabalho Uhum, e tal. E aí eu acho que eu também eu posso me apresentar rapidinho, só para sim. as pessoas Uhum, também que te acompanham saber aqui um pouco quem sou eu, por que que eu uhum, tô aqui. com E aí certeza. a gente Uhum, começa a falar mais especificamente daí sobre a ACP e sobre essa tua área mais de especialidade, pode ser? beleza. Bom, você perguntou da rotina, não sei nem se consigo definir, mas Pois é. atualmente eu sou psicóloga clínica, né, psicoterapeuta, atendo presencial e online. Também sou professora universitária, supervisora clínica, né, no Unisal. E estou terminando, né, no último ano aí do doutorado na PUC. Então, minha rotina se divide entre essas três atividades principais. Uhum. O último ano de doutorado é sempre uma Você sabe como loucura. é? Sim. Boa. Mas acho que é isso. Tá. Então, assim, só para me apresentar rapidinho também, eu Uhum, terminei meu doutorado esse ano, né, em janeiro desse ano. É, e aí eu já dava aula na universidade também. Hoje eu continuo dando aula, né? Estou na Universidade de São Francisco, dou supervisão de psicologia escolar. A área da psicologia escolar educacional é a minha área principal de formação, de atuação, de estudo. Na graduação, no mestrado, no doutorado, eu fui estudar o Vygotsky, que é a psicologia histórico-cultural, né? Então, essa é a área que hoje eu trago principalmente uhum, para as minhas aulas e para discussão em sala de aula, supervisão, mas também é a abordagem que eu trago para a clínica. Eu também atuo na uhum, clínica com base no Vygotsky, na psicologia histórico-cultural, que é uma prática mais recente que tem ganhado mais espaço também. uhum, Mas, enfim, resumindo, é um pouco isso também. uhum, super interessante. Eu queria pedir para você, então, o seguinte: vou me colocar aqui na mesma posição Olha, já tem quase 30 pessoas, que maravilha. Eu vou colocar aqui na posição das pessoas que, assim, eu quero entender e aprender muito com você e, né, assim, é, eu na faculdade gostava de todas as abordagens, estudava tudo, achava tudo o máximo, e para mim foi um sofrimento Uhum. ter que escolher uma coisa só, sabe? Então, Para assim, 99% dos alunos é assim. pois é, exato. Então, assim, eu queria começar perguntando para você, né? Como é que foi esse seu percurso? Como é que você caiu na ACP? Como é que você conheceu a ACP? Por que que você escolhe essa Uhum, abordagem em determinado momento do curso? uhum. E aí depois a gente vai conversando a partir daí também sobre um pouco do olhar dessa abordagem, né? O que que ela traz e como que ela se assemelha ou se diferencia de outras abordagens também. Uhum. Tá, pensando aí num resgate, né? Desde o primeiro ano da faculdade, eu entrei na graduação não sabendo o que era psicologia. Como hoje em dia acho que a informação está mais disseminada, até com rede social a gente tem muito mais acesso. Mas em 2007, quando eu prestei o vestibular, entrei em 2008, eu não sabia muito o que era psicologia. O contato que eu tinha era da terapia que eu tinha feito quando criança, era de estudar comportamento humano, entender de psicanálise. Para mim, se resumia a psicanálise, né? Então, lá no primeiro ano, eu fui descobrindo que existiam várias abordagens e tudo mais, e aí fui entendendo, né, o terror também dos alunos de ter essa escolha e tudo mais. Aí no terceiro semestre, lá na PUC, a gente tinha a introdução, né, às teorias, as três grandes linhas, né, da psicologia, que eram o behaviorismo, a psicanálise e a humanista. Também fui muito aberta, muito interessada, sempre gostei muito de estudar, então quando eu cheguei, né, fui cursando as três disciplinas ao mesmo tempo, confesso que eu tinha dificuldade com a psicanálise, não, até hoje não, não é algo que eu consiga, né, me aprofundar muito. O behaviorismo eu entendia, tinha facilidade de compreender, mas para mim, né, faltava alguma coisa. E aí, quando eu tive as bases da humanista, começava lá com fenomenologia, apesar de também não entender logo de cara, porque é super complexo, Uhum. eu lembro de me identificar muito com as bases filosóficas, frases que o professor dizia na aula, alguns pensamentos mesmo de filósofos que embasam, né, o existencialismo, a fenomenologia.
E eu falava, pera lá, eu sempre pensei assim, né, a respeito da vida, a respeito do homem, então foi uma identificação muito imediata. E aí eu via muita gente sofrendo para para identificar qual era a que mais se identificava, mas disso eu não sofri. Logo de cara eu senti essa identificação e fui, mantive, né, o interesse pelas outras também, mas tinha lá uma paixão maior pela humanista, não tinha jeito. E aí lá a gente também tinha o contato com várias abordagens dentro da humanista, né? Basicamente a Gestalt, o psicodrama e a ACP. A ACP eu não entendi nada, era muito abstrato para mim. O professor era gestalterapeuta, né? Excelente, eu gostava muito das aulas dele e tal, mas não. Eu fui mais pro caminho, talvez, da Gestalt, o psicodrama também eu tentava entender um pouco mais. E a ACP ficava aquela coisa muito abstrata para mim. E eu me lembro que ele usou o prólogo do livro do John Wood, que é a abordagem centrada na pessoa, e eu Uhum. fiquei com muita, assim, muito indignada, né, de ler aquilo que ele falava assim, a ACP não é uma teoria, não é uma linha, não é uma técnica. Eu falava, então, o que que é a ACP, né? Eu fiquei meio incomodada, eu lembro de ter perguntado para o professor. Enfim, e aí, né, foi passando, no no segundo ano ainda, no segundo semestre, a gente teve as práticas, né, dessas abordagens. E aí lá eu tive as vivências, também foi uma decepção com a ACP, porque eu não estava num dia legal quando foi a prática da ACP, ficou meio abstrata, ficou uma coisa meio assim, eu estava distante, né? Eu acho que resumindo é isso. E aí, ao mesmo tempo, no terceiro ano, eu ingressei na iniciação científica com a professora Vera Cury, que é da abordagem centrada na pessoa. Uhum. Mas fui assim também para eu sabia que iniciação científica era bacana para o currículo, sabia que ela era da humanista, mas assim, foi muito de repente, tudo aconteceu muito de repente. E aí lá eu comecei a ter mais contato com colegas da ACP já formados, com a própria professora Vera Cury. Então isso foi despertando o meu interesse. Aí no quarto ano eu tive o meu segundo projeto de iniciação científica foi sobre o trabalho do Rogers. Então eu tive que ler as principais obras dele. E aí eu comecei a entender um pouco mais, né, qual era a teoria dele, quais eram os princípios. Foi ficando mais claro e eu fui me identificando mais. Aí no momento de escolher eu fiquei na dúvida, porque a gente tinha uma Mauro Matuzzi, né, na PUC ainda. Ele foi meu Uhum. primeiro supervisor, então eu tive Nossa. essa honra. Eu peguei o último ano dele lá na PUC. Então o primeiro estágio clínico eu fiz com ele. Ainda era algo muito difícil para eu praticar, né? Eu estava ali, eu estava interessada, eu já gostava muito da teoria, eu já entendia muito a teoria, mas eu era muito teórica. Então isso, né, essa foi a minha primeira dificuldade. Aí no último ano eu fui para Gestalt porque eu queria fazer estágio num outro campo, que era saúde pública, sair da clínica e escola, né? E aí o supervisor era o professor da graduação, né, que era Gestalt terapeuta, então fui de acordo com a abordagem dele. Mas ali naquele momento eu já estava mais decidida pela CP mesmo. Então fiz esse último ano e logo que eu saí da graduação eu já emendei a formação na clínica, na ACP. Então, basicamente esse é o resumo Certo. da história. Então, você destaca, eu acho que a experiência da iniciação científica como sendo uma experiência importante também, né? Muito. E Uhum, eu acho interessante você trazer isso, assim, claro, não acho que não só pelo seu percurso de depois ter feito mestrado, doutorado, que isso casa muito bem, né? uhum, Mas de talvez assim, para quem está olhando de fora, é, não sei, fazer algumas associações de pesquisa, o que que é pesquisa, quais abordagens fazem mais pesquisa, né? Eu já uhum, ouvi isso de alguns alunos, do tipo assim, ah, mas se eu quiser fazer pesquisa, eu tenho que estar em TCC, né? Eu tenho que estar em alguma outra uhum. abordagem e tal. E aí é interessante você falar que você teve de fato um espaço para entender mais, se aproximar mais da ACP no campo da iniciação científica. É, Uhum. o que que você acha da ACP hoje? Assim, como que você percebe essa abordagem nos cursos de graduação, de maneira geral? Olha, felizmente, nos contatos que eu tenho, assim, nas faculdades onde eu já fui docente,
os colegas que eu tenho da área humanista acabam tendo espaço para abordar a ACP. Mas nem todas as faculdades, eu sei que nem todas as faculdades têm, por exemplo, eu tenho o caso de ex-aluno que ou transferiu o curso, enfim, e aí comenta, mas a faculdade que eu fui agora não tem mais ACP, eles nem conhecem, não sabem, né, Uhum. da existência. Então, eu acho que é um espaço limitado ainda, Uhum. infelizmente. Legal. Tá. Tá bom. E aí, então, assim, conte pra gente um pouco o que está na base da ACP, né? Assim, então, a gente está falando ACP, ACP, ACP também, né? Que, assim, Sim, seria a sigla, né? Para abordagem centrada na sim, pessoa, aham, sim, que é, até onde eu entendo, o seu principal representante seria o Rogers. isso. Mas queria ouvir um pouco de você, assim, para onde que a ACP vai, como que ela olha os fenômenos, de onde ela surge, dá um panorama básico, assim. Bom, falando assim, até de conceito fundamental, né? O que norteia a nossa atuação é o conceito, é a ideia da tendência atualizante. Então, isso foi uma das coisas até que eu tive noção, mas quando eu fui ler mesmo as obras do Rogers, quando eu fui lá fazer a iniciação científica voltada para esse projeto especificamente, porque na graduação acho que fica um pouco fragmentada a coisa, né? Vem as atitudes facilitadoras e tudo parece que se resume à aceitação incondicional, congruência e a compreensão empática. E na verdade, essas três atitudes, elas são consequência desse conceito fundamental que é a tendência atualizante. Então, a gente parte do pressuposto que todo indivíduo, todo organismo vivo tende a se atualizar e a crescer e a se enriquecer, né, por ele mesmo. Claro, numa troca, numa interdependência com o ambiente. Ninguém vive sozinho, né? Nenhum organismo se mantém ou se reproduz sozinho. Mas, né, para isso acontecer, para esse organismo sobreviver e se enriquecer, ele precisa de condições que sejam favoráveis para isso, né? Não dá para a gente faz muita analogia com as plantas, né? A gente tem uma semente, a gente sabe o potencial dela, ela ainda não é aquela planta vistosa, mas ela tem um potencial dentro dela ali de se tornar algo, né? Mas para que isso aconteça, eu preciso oferecer condições básicas, né, para ela poder germinar, sobreviver e crescer. Da mesma forma, a gente olha para o indivíduo, né, e para as relações humanas. Então, para alguém conseguir se desenvolver da melhor maneira possível, eu preciso proporcionar condições adequadas para isso. E daí que vem as básicas, né, as três atitudes básicas do terapeuta, de desenvolver ali um clima onde a pessoa possa olhar para si mesma, se sentir confortável de olhar para si mesma, para suas falhas, para suas dificuldades, para os seus entraves, para tudo isso que às vezes até bloqueia o desenvolvimento dela, ela tem que se sentir segura. Então, é isso que o terapeuta tenta ao máximo proporcionar numa relação, né? Então, ele tenta oferecer ali um clima onde exista acolhimento, onde exista empatia, aceitação incondicional, e que esse terapeuta seja verdadeiro na relação, né? Ele precisa ser ele mesmo, ele precisa estar ali. E daí que a gente entra num problema, né, ou numa dificuldade muito grande que eu vivenciei, que acho que muitos alunos também vivenciam, que eu percebo nos meus estagiários, é a dificuldade de se colocar na relação, porque a gente não tem técnica, né? As atitudes, elas são um jeito de ser, que é aquilo que eu me Uhum. perguntava lá atrás, que jeito de ser é esse? E não dá Uhum. para você antecipar isso, você precisa construir na relação, né? E construir você mesmo na relação com seus clientes. Não sei Uhum. se ficou claro. O que eu tô. Eu vou te fazer umas perguntas e aí, assim, Uhum, uhum, vou tentar ser o mais básico possível, tá? Porque, como eu uhum, comentei com uhum, você, né, assim, eu acho que uma das finalidades dessa conversa é que ela seja acessível para pessoas interessadas em psicologia ou estudantes uhum, do início do curso, alguma coisa assim. uhum, O que eu estou entendendo, então, é o seguinte: a partir de uma base, de uma concepção de que quando a gente tem as condições necessárias, né, para se desenvolver, para ter um desenvolvimento saudável, as coisas
acontecem, porque há essa potencialidade no ser, né? Uhum, Seja uhum, nas plantas ou no indivíduo, no ser humano. sim. O que eu estou entendendo é que, eventualmente, as pessoas procuram um processo terapêutico porque essas condições não foram tão ideais assim. E algumas Uhum, coisas foram acontecendo no meio do caminho que produziu algum tipo de desenvolvimento que causa algum uhum. conflito ou algum tipo de sofrimento nessa pessoa. É um pouco por aí? Sim, basicamente a gente pode dizer que quase nunca, né? Quase Ah, impossível a gente receber essas condições ali durante a nossa vida, durante a nossa infância, porque, né, estamos imersos numa cultura que é muito, que impõe muitas condições. A própria cultura, né, ela é permeada de valores pré-estabelecidos. E aí o indivíduo fica ali, né, nesse meio e ele precisa, ao mesmo tempo, desenvolver uma capacidade de autoavaliação, né, e de avaliar se aquilo que ele está recebendo do ambiente é favorável ou não é para ele, mas muitas coisas são impostas, né? E a gente percebe isso quando a gente se torna adulto, né? Quantas uhum, coisas foram sendo colocadas, impostas, seja por familiares, amigos, sociedade, escola, né? Você trabalha com escola, você deve, né, ver o quanto isso acontece, né? O quanto o nosso sistema educacional ele não é nem um pouco favorável para o desenvolvimento das pessoas. uhum, Então, eu diria que quase sempre, né? Seria praticamente impossível a gente crescer sem essas imposições, sem esses condicionantes. uhum. Tá, aí assim, eu, assim, é o meu olhar não vai ter jeito, né? Eu vou ter Uhum, que, porque uhum, assim, sim. como eu tô na história cultural, eu inevitavelmente vou Uhum, olhar justamente para essa dinâmica na sociedade, né? Que nos sim, sim. constitui de uma forma ou de outra. E aí, ouvindo você falar, eu fico pensando assim, o Rogers ou alguns outros autores, até se você quiser citar e trazer outros autores de outras leituras que de repente pode ajudar as pessoas, né? Apesar de eu achar que o Tornar-se Pessoa, assim, eu acho que é um dos livros mais lindos que eu já li na minha vida, assim, Uhum, né? uhum. É absolutamente encantador, assim. Mas o Rogers ou esses outros autores, etc., há uma discussão sobre justamente esses contextos sociais, a estruturação e a organização desses contextos e o quanto eles podem ser adoecedores, pensando em termos de uma estrutura social maior, assim. O Rogers não vai falar sobre estrutura social, mas ele era uma pessoa muito atenta, assim, acho que até um pouco à frente do tempo dele. A professora Vera Cury sempre fala isso, né? Que ele vislumbrava coisas que muita gente não estava percebendo, né? Então ele chegou a escrever um livro, acho que, se eu não me engano, foi o último livro dele sobre o poder pessoal. Não, não foi o último. Enfim, estou perdida nas datas agora, mas Tá. sobre o poder pessoal é um livro onde ele traz uma visão bastante política, né? Então ele fala sobre aspectos da sociedade, ele fala inclusive sobre, né, quem somos nesse meio social. Ele até começa na introdução se questionando sobre o pronome, o uso do pronome masculino na Uhum. língua inglesa, que é Uhum. uma discussão muito atual hoje, né? Mas que lá na década de 70 ele já estava trazendo. Uhum. O Rogers, quando a gente está falando dele, a gente está falando de Estados Unidos na década de 70, mais ou menos, é isso? Ele começou a desenvolver o trabalho dele na década de 50, 40, 50 e foi até 87, quando ele faleceu. Tá. Que Então, aí, assim, mais para o final da vida dele, ele trabalhou com os grupos. Então, a última, a gente divide a ACP, a abordagem centrada na pessoa, ela é dividida em fases, né? Os autores mais atuais, os que vieram depois, o Rogers, olhando, né, em retrospecto a, a teoria dele, a construção teórica e as práticas, né, da ACP, vão olhar e vão dividir por fase. Então, ele começa lá na década de 40 se opondo à psicanálise e trazendo uma visão não diretiva. Daí, por isso que ele chama de terapia não diretiva, que aí virou aquele mito também que as pessoas acham até hoje que o terapeuta não diretivo é aquele que não fala nada, né? Que só uhum, faz uhum. E aí, na verdade, ele abandona esse termo, ele fala, não, esse termo nem é bom, eu só usei porque eu queria me opor ao que estava sendo feito na época, que era
diretivo. Então, ele muda para terapia centrada no cliente. Aí ele formula uma teoria da terapia, ele vai falando, né? Ele vai desenvolvendo as pesquisas e tentando nomear aquilo que ele achava mais importante. Mas aí, aí também trabalha depois. O Gendlin vai ajudá-lo a desenvolver o conceito de experienciação, que é super importante para nós também. E aí, mais para o fim, né, nas últimas décadas de trabalho dele, ele fez trabalhos com grupos. Então, ele abandona o trabalho individual de psicoterapia e vai viajar o mundo com os grandes grupos, workshops. E aí, ele teve um trabalho político muito importante, daí que vem sobre o poder pessoal. Ele trabalhou com grandes líderes, né, de Estado, inimigos de Estado, inclusive. Foi até indicado ao Nobel da Paz por esse trabalho. Tá. Eu queria, assim, acho que você já foi um pouco no caminho que eu estava pensando em te perguntar mesmo, porque pensando nos Estados Unidos, ali, entre, né, a partir da década de 40, 50, 60, mas assim, já na segunda metade, né, do século, a gente tem um movimento na psicologia norte-americana, que é um movimento, quando você vai olhar, por exemplo, para a psicologia social é bem de teste, né, de experimentos, com um movimento talvez do behaviorismo, da análise do comportamento, ganhando muito força nos Estados Unidos, alguma coisa nesse sentido, né? E a gente está falando de um autor que ali nesse período também pensa uma outra proposta, né, dentro da psicologia, e ainda ali, Sim. pelo que eu estou entendendo, surge também, e ele elabora todas essas questões a partir de um contexto da psicologia clínica. Isso, isso. Mas, ao mesmo tempo, ele era um acadêmico. Então, ele desenvolveu muitas pesquisas, inclusive pesquisa na clínica, né? Ele foi, por exemplo, pioneiro, foi a primeira pessoa que gravou uma sessão de psicoterapia e colocou isso à prova, né? Ele foi muito Ah, corajoso, porque afinal, quem de nós, né, gravaria, claro, com autorização e tal, mas quem gravaria uma sessão e colocaria isso, né, para estudo mesmo, para identificar quais eram ali os elementos que faziam de uma terapia uma boa terapia, né? uhum, Mas, e aí ele era bastante pragmático, acadêmico, porque esse era o contexto também que ele vivia, né? E aí depois, aos poucos, ele vai abandonando a academia e parte para esse trabalho mais moderno, digamos assim. uhum. E como é que você percebe hoje? Porque daí, assim, só para a gente então ligar os pontos, né? Antes de eu fazer essa Uhum, pergunta. uhum. Ele chega, a teoria dele, a proposta dele chega aqui no Brasil mais ou menos em que época, assim? Ai, essa pergunta eu não vou saber te responder. A história da CP no Brasil é algo que eu não tô assim, não tá muito fresco Tá. na minha memória, mas a gente tem algumas pessoas assim que eu não vou nomear para não falar bobagem, porque eu sei que fica gravado aqui, mas depois eu posso até pegar essa informação para quem tiver interesse. Mas tem algumas pessoas assim que que trouxeram o trabalho dele para cá pro Brasil. Tá. Mas é tudo muito recente também, né? De qualquer maneira. Sim, A gente é. está falando de uma Ele teoria que mesmo talvez. chegou a vir aqui para o Brasil. Ah, tá. Inclusive, quem quiser, no YouTube tem um vídeo super bacana que é de um trabalho que ele fez com grupos na TV Cultura. Ele foi lá para uma Olha, entrevista tá. e aí eles fizeram um grupo de encontro. A qualidade da filmagem não é muito boa, mas é sensacional para você ver assim a atuação. E ele chegou a vir mais de uma vez no Brasil. Uhum. Então, eu acho que isso é muito enriquecedor também, porque muitas vezes na graduação a gente não tem a dimensão, né? Assim, eu lembro quando eu Uhum, descobri da Nise, das cartas com o Jung e tal, eu também fiquei, meu Deus, como uhum, assim, velho? Né? Faz super pouco tempo e isso ainda está uhum, uhum. acontecendo, assim, essas trocas e tal. Sim. É, mas enfim, o que eu ia perguntar para você também é um pouco assim, como que você enxerga e como que você percebe a abordagem centrada na pessoa no Brasil, sabe? Hoje em dia, assim, pensando acho que tanto no contexto científico, profissional, etc., quanto em termos de participação, de visibilidade também, um pouco Uhum, nesses uhum. aspectos. Bom, a gente tem grupos muito fortes aqui no Brasil. Acho que, não sei se, acho que
não é algo muito comum em todos os países, né, ter essa presença tão forte da ACP, mas aqui no Brasil a gente tem vários grupos, núcleos, né, assim, em várias regiões, por exemplo, no Nordeste, uma presença muito forte de várias pessoas, inclusive acadêmicos, né, produção científica muito boa. No Sul também temos, no Rio de Janeiro. Então a gente tem aí por regiões, né, por região a gente tem vários grupos, tanto acadêmicos quanto aqueles que a gente costuma dizer que são mais vivenciais, né? Tem vários grupos de formação. Mas claro também, né, dentro das próprias abordagens, a gente vai percebendo ali algumas, algumas nuances de caminhos diferentes que vão sendo tomados, ênfases, né, maiores. Por exemplo, tem grupos na ACP que são muito mais vivenciais, eles valorizam muito mais a vivência e já são mais resistentes a essa visão acadêmica, né? Até Uhum. mesmo pelo próprio movimento que o Rogers fez. Eu já sou acadêmica e, né, convivo com vários outros colegas que são acadêmicos e que valorizam, inclusive, essa produção científica, até mesmo para a gente não ficar preso, né, ao que foi produzido lá atrás e não continuar desenvolvendo essa proposta, né? Afinal, os tempos mudam, as demandas mudam, a própria Uhum. abordagem precisa também evoluir. E então acho que é um movimento bastante forte. A gente tem vários fóruns, né? Tem jornada, tem fórum, tem grupo de estudos. Então tem várias pessoas aí espalhadas pelo Brasil desenvolvendo bons trabalhos e participando na América Latina, né? A gente tem encontros também, por exemplo, em Buenos Aires. Enfim, tem algumas pessoas aí espalhadas que continuam desenvolvendo a ACP. Legal. Boa, tá bom. E aí, assim, tentando porque, né, passa super rápido o tempo, e aí Uhum, se deixar, eu vou te tô fazendo várias vendo. perguntas, a gente vai para vários lugares. Então, E eu falo só para bastante também. só para concentrar na proposta, né? Uhum, Quando eu trouxe para você esse convite também de pensar a ACP e a prática clínica, é porque eu também tenho estado, né, já há algum tempo interessado, muito interessado em compreender mais, aprofundar um pouco mais essas reflexões sobre a prática clínica, o campo da atuação clínica, etc. uhum, Como é que você percebe, assim, vamos pegar um pouco pela tua trajetória, né? Eu acho que a gente já uhum, consegue conectar um pouco o próprio início da ACP, mesmo que depois tenha tido esse rompimento, como você falou, mas do próprio Rogers, mas na ACP a gente já sabe que a ACP talvez ela surja entre esse campo da clínica com a academia, mas uhum. pensando um pouco no teu percurso, na tua trajetória e hoje na tua prática clínica, o quanto que você vê que a ACP você se identifica com a ACP, você consegue trabalhar os casos, as demandas que aparecem na clínica a partir da ACP, quais são os desafios que você percebe que também aparecem nesse processo. Enfim, vamos chegar um pouco mais próximo agora dessa prática clínica. Uhum, uhum. Bom, eu fiz a formação na CP e me mantenho na abordagem, né? Eu acho que isso sempre foi até uma necessidade minha de fazer uma escolha e seguir nela. Eu sei que tem alguns colegas que são mais flexíveis em relação a isso, acabam, né, fazendo um arcabouço um pouco maior, né? Vão se aprofundando em outras abordagens. Mas eu segui na ACP e me aprofundei nela, né? Eu também fui estudar a focalização porque ela tem ali uma proximidade com a proposta da ACP, embora sejam diferentes, e ela traz uma visão um pouco mais focada no corpo, que isso é algo que o Rogers praticamente não aborda. A fenomenologia também, né, principalmente a psicopatologia fenomenológica, eu tenho, né, estudado um pouco mais agora, que eu acho que ela também contribui e sai daquela visão nosológica, né, aquela classificação nosológica que a gente tem do DSM, e que para nós não ajuda muito também, não casa muito com a proposta. Então são esses assim os caminhos, né? Eu me mantenho na ACP até enquanto fizer sentido, né? Até enquanto acho que Uhum. ela proporcionar esse essas relações frutíferas
E eu vejo que com o tempo só melhora, assim, acho que também com a prática profissional, né, com a experiência clínica, isso vai também cada vez mais, né, eu vou construindo esse modo de estar nessa relação e desenvolvendo, né, Uhum. esse jeito, né, com cada cliente. Você fez uma formação em ACP específico para a área clínica, é Isso, isso ou não? isso, é Tá. formação na abordagem centrada na pessoa, formação em psicologia clínica na abordagem centrada na pessoa, esse era o nome. Uma formação Tá. de 2 anos, com carga horária de umas 200 e poucas horas, porque na época eu queria fazer especialização, mas é muito difícil a especialização da ACP aqui no Brasil, infelizmente. Uhum. E você considera que, assim, é importante para as pessoas que têm interesse, né, em conhecer mais a CP e tal, pensando mesmo nos estudantes, sabe? O pessoal que está na graduação e Uhum, está, sim, sim. eventualmente vai começar a atender, né, dentro de estágio ainda, etc. Uhum, Mas sim. depois alguém que queira se formar, se especializar mais, quais são esses caminhos possíveis para a formação clínica com a ACP? Então, muita gente me pergunta isso, né? Ah, eu queria fazer uma especialização, mas eu não tô vendo aqui. Hoje em dia a oferta é muito grande, né? Eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Eu sempre falo para os meus alunos também, para quem me pede indicação, é que independentemente se você for fazer uma formação ou uma especialização, o mais importante é que você aprenda com as pessoas certas, né? Então foi isso que eu Uhum, busquei na época. Eu não tinha condições de fazer uma especialização, porque eu teria que sair do estado, era bolsista de mestrado, dedicação exclusiva, não tinha como, né? uhum, Enfim, então eu fui procurar, tinha, né, a Vera Alves em Campinas, que era, né, já era a cidade que eu estava por conta da PUC, então não tinha, para mim foi muito bom, né, ter essa oportunidade. E a Vera Alves eu tive a recomendação, né, de várias pessoas da ACP que conheciam e que era alguém muito envolvida, inclusive com a história da ACP no Brasil. E a gente tem alguns outros nomes, como a Márcia Tassinari, né, como o COP lá em Minas, a gente tem o Mauro Matuzzi, a gente tem o pessoal lá do Nordeste, como eu falei, enfim, a gente tem várias pessoas aí espalhadas pelo Brasil que a gente sabe que são conhecedoras da abordagem, que viveram, né, os grupos na abordagem. E acho que independentemente de diploma, né, eu tô buscando uma especialização, mas depende, você vai às vezes buscar uma especialização numa faculdade, né, que, sei lá, tem uma formação de qualidade duvidosa, não vale a pena, né? Você tem o título, uhum, mas você não tem a base. E para mim a base foi fundamental, foi o curso de formação que me deu segurança. Tanto que eu saí da graduação, eu emendei o mestrado e esse curso de formação. Os dois tinham duração de 2 anos e eu não fui para a clínica no primeiro momento, porque eu falei, eu não me sinto preparada para atender por conta própria na clínica, né? Então eu uhum, fiz alguns meses de formação para ter a base mesmo da atuação na clínica e aí eu comecei a atender a partir daí. uhum. E acho que também repete muito aquele movimento do início da clínica, de você procurar supervisão, de você dividir os casos, né? Sim, É uma sim, formação contínua, né? sim, sem dúvida. E foi um grupo muito importante, assim, porque era um grupo pequeno, de umas, acho que não chegava a 10 pessoas, assim, eram colegas muito próximos, que a gente se encontrava ali a cada 15 dias e compartilhava das dúvidas. Tinha colegas com mais tempo de atuação já atuando e com, né, concursados, enfim. E tinha aqueles outros também que estavam assim como eu, né, iniciando a atuação. Então foi muito rico mesmo, a gente podia discutir casos, trocar experiência, foi muito importante para mim. Uhum, legal. Eu acho que isso é uma coisa que a gente ouve desde sempre na faculdade, mas é, de fato é algo que se consolida na prática, né? Essa ideia da Uhum. formação continuada no campo da psicologia, não tem Sim, como, né? sim. A gente tá Uhum. sempre, você sempre tem que ler, sempre tem que estudar, discutir os casos, né? A gente aprende muito em grupo, né? Em discussão, ouvindo Uhum. supervisão Uhum. de outros casos. Eu acho que isso Uhum. talvez seja um ponto comum, né? Assim, independente da abordagem que você vai seguir, tem essa prática Uhum. que é consolidada na psicologia. Com Você vê certeza. hoje a ACP em outros contextos, assim, de atuação? Sim, sim.
Que, na verdade, inclusive é a proposta, né? Uhum, Onde tiver pessoas em relação, a gente pode atuar a partir desse olhar. Eu lembro que, inclusive, no meu estágio, no último ano de graduação, a gente fazia os três ao mesmo tempo, três ao mesmo tempo. E aí, na escola, eu fazia um acompanhamento terapêutico com uma criança autista. Eu lembro que lá naquele momento já praticava aquele olhar, né, da legal. relação, o olhar, né, para a criança. Enfim, então já era algo que eu buscava trazer desde lá. A gente tem no próprio grupo de pesquisa, a gente tem várias pessoas atuando, né, ou olhando as relações a partir do olhar da abordagem centrada, contexto hospitalar, contexto educacional, contexto de unidade básica de saúde, enfim, a gente tem várias possibilidades de atuação na escola, em creche, enfim, tem muitos contextos. Uhum. E até agora no doutorado também eu estou pesquisando a relação médico-paciente. Então, a partir também Ah, que legal. desse olhar, né, da relação de ajuda. Uhum. Eu te faço essa pergunta, né, assim, intencionalmente, porque foi para mim um ponto de virada quando eu entendi, por exemplo, depois de já estar algum tempo estudando psicologia histórico-cultural, Uhum, eu pensei assim, bem, se eu estou falando de um corpo teórico que traz conceitos, visões de mundo, filosofias, etc., esse corpo teórico ele não pode ser exclusivo de apenas uma área de atuação, uhum, né? uhum, Então, assim, entender que a abordagem que a gente acaba se aproximando, estudando, se aprofundando mais, ela também pode e deve, né, frequentar diferentes campos de atuação da psicologia, eu acho que é importante, né, também, porque uhum, às vezes eu tenho a impressão que há algumas coisas que são meio setorizadas, assim, na psicologia, sabe? Então, mesmo sim. pensando, por exemplo, na própria psicologia histórico-cultural e no campo da escola, por exemplo, que ela é muito forte, muito Uhum, tradicional do uhum, campo da escola, né? uhum, Mas é um olhar de mundo, então isso significa que você pode levar esse olhar para qualquer contexto de atuação, né? Que não é algo uhum, exclusivo de uma determinada área. Então acho que é legal ir pensando isso, porque talvez paire essa dúvida, né, na cabeça das pessoas também. Ah, mas eu gosto de hospitalar, eu posso usar ACP no hospitalar? Né? Ah, mas eu gosto de uhum, organizações, eu gosto de psicologia do esporte. Posso usar ACP na sim. psicologia do esporte, né? Então, acho que Uhum, uhum, trazendo também a riqueza e a complexidade que é essa perspectiva e o quanto que ela pode sim. contribuir para cada uma dessas áreas, né? Uhum. Eu acho que é super importante você tocar nesse ponto, Guilherme, porque eu vejo alguns alunos também que se angustiam com isso, né? Ou às vezes algum recém-formado fala assim: ah, então, eu até gostava da CP, eu simpatizo, sei lá, né? Eu gostava da CP, mas aí eu fui atuar em tal área, né? Eu quero atuar em tal área, e não tem, né? Não tem produção, então tive que mudar de abordagem, eu tive que mudar. E aí você vê que a pessoa não está contente ou não tá coerente, né, com a Uhum, forma dela enxergar a realidade, da forma dela atuar. E na verdade, quando você entende, né, a fundo a base, você consegue, né, transitar em diferentes espaços e olhar para a realidade a partir dessa perspectiva. E também é necessário que a gente também desenvolva, né, esses estudos, essas práticas. Tem muita gente, inclusive da própria ACP, que desenvolve trabalhos que eu nem conheço, porque acabam não uhum, produzindo, vão ali fazendo, né, de forma meio solitária ou localizada. E até a Vera Alves mesmo, muitas vezes ela fala isso, né? Ela tem alguns projetos no sentido de tentar desenvolver uma divulgação desses trabalhos, né? E transitar, né, entre esses diferentes contextos, porque é super importante e muitas vezes eu vejo que as pessoas se limitam ao que já está posto. Do tipo, uhum. acha mais material, né? Então, é mais fácil de encontrar, tem mais livro, tem mais artigo, Sim. ou tem mais cursos, então eu vou fazer esse mesmo, né? Uhum. E, na verdade, não é uma limitação é, Perfeito. justificável, eu acho, do meu ponto de vista, né? Claro, inclusive é uma necessidade que se produzam mais coisas em outras áreas para se Com fortalecer essa prática, certeza, né? com Claro, certeza. boa. Ó, seguinte, a gente já entrando aqui nos últimos, já tá entrando nos últimos Uhum, 5 minutos aqui, mais ou menos, 5, 10 minutos uhum, da nossa conversa, para dar o tempo. E aí, assim, eu queria
queria pedir para você algumas recomendações, indicações. O que que você pensa assim que pode ser o caminho para quem quer conhecer um pouco mais da ACP, para quem quer ouvir, eu acho que você já deu algumas dicas, né, mesmo no vídeo do Rogers e Uhum, tal. uhum, Mas pensando um pouco nisso, né, assim, mesmo na trajetória que você teve, como que você se apropriou ali, chegou uhum. para a ACP, o que que você recomendaria ou sugeriria para as pessoas que querem se aproximar e aprofundar um pouco mais? Bom, acho que tem alguns caminhos, né? Talvez buscar quem são esses nomes, né? Vivos aqui no Brasil que estão Uhum. desenvolvendo um trabalho super importante, estão na ativa aí, divulgando a CPI, promovendo cursos de formação, grupos de estudo. Às vezes você não precisa se engajar necessariamente direto já numa formação se você ainda não sabe o que é que você quer, se você realmente se identifica. Então, a ACP tem várias pessoas, né, que desenvolvem trabalhos gratuitos. Aqui mesmo no Instagram eu vejo direto eventos sendo realizados, eventos pontuais, né, grupos de encontro, grupo de reflexão, grupo de estudos, bem focados ali, às vezes um mini curso. Tem várias pessoas bacanas desenvolvendo esse trabalho, como a Márcia Tassinari, que eu falei, o Marcos Alberto da Silva Pinto, tem o pessoal do Espaço Viver, que é lá no Sul, que também produz bastante aqui no Instagram. O que mais? Talvez, né, a partir desses nomes, conhecendo outras coisas. Acho que talvez Uhum. esse seja o caminho. Mas, e ter cuidado, né? Saber filtrar mesmo as informações, porque eu vejo que tem, hoje em dia, uma dificuldade muito grande, né? Eu vejo que tem muito material, as pessoas acabam consumindo sem ter muito, até muito parâmetro do que é bom e o que não é, o que precisa, né? Como filtrar isso. Então, acho que talvez por esses nomes mais confiáveis, digamos assim, acho que a gente tenha mais segurança, né, do que está sendo consumido ali. Boa. E leituras Leituras, você já iniciais? citou Tornar-se Pessoa, né? Acho que é um livro essencial. Os livros do Mauro Matuzzi tem eu não estou com ele aqui, acho que está ali na estante, mas ele chama Rogers, Ética Humanista e Psicoterapia. É um livro fininho, mas assim, essencial também para quem quer conhecer a atuação. O Amatuzzi tem uma linguagem muito, muito acessível. Ele escreve de um jeito assim que é bem dialogado, assim. Então, é alguém que eu recomendo também a leitura. Tem um outro livro para quem está começando. Deixa eu pegar o nome dele aqui rapidinho. Só um minuto. Acho que é dúvidas, perguntas mais frequentes. Ai, só um minuto, gente. Tudo certo. Ó, É. inclusive já vou aproveitar aqui, porque você já engatilha. A Maura está perguntando de focalização, qual você indica? Oi, Maura. Que bom você aqui. Olha, traduzido, a gente só tem um manual de focalização do Gendlin, tá? Deixa eu pegar o nome dele certinho aqui. Mas ele chama Focalização. Ele tem um subtítulo que até ficou meio esquisito na tradução. Aí a gente tem uns outros também, mas estão. Tem o pessoal da Focalização Brasil, que eu recomendo, o trabalho deles também. Aí lá eles vão ter bastante bibliografia, tem um site deles, que aí eles vão ter bastante coisa. Ó, chama Focalização, uma via de acesso à sabedoria corporal. É do próprio Gendlin, e esse é o único traduzido que a gente tem aqui para o português. Da ACP, o que eu ia falar, para quem está começando, é bem interessante um que chama Praticando a abordagem centrada na pessoa, dúvidas e perguntas mais frequentes. É da Esther Carrenho, Márcia Tassinari e do Marcos Alberto da Silva Pinto. Também é um livro bastante interessante para quem está começando, porque faz justamente aquelas perguntas, mas e a transferência? Mas e tal coisa? E o diagnóstico? Como é que fica isso? Tem várias
várias perguntas que sempre se repetem e estão bem esclarecidas lá. Legal, boa. De qualquer maneira, né, assim, essa live, a ideia é que ela fique também salva no perfil, e aí quem quiser retomar também Uhum, depois a conversa, anotar, porque conforme a gente foi conversando, outras citações também apareceram, uhum, né? Então as pessoas uhum, sim. podem pegar de novo. Muito Uhum, bom. Nadine, eu acho que assim, a gente já vai chegando aqui no final, né? Já deu quase uma hora de conversa. E novamente queria muito te agradecer por essa disponibilidade. Eu sei que em uma hora a gente não tem muito tempo de aprofundar em muita coisa, uhum, mas eu acho que uma das finalidades é, no mínimo, assim, se alguém sai com a ideia de, nossa, isso existe, peraí, quem é esse Rogers, né? O que que é essa tal dessa uhum, ACP? Se alguém sai com alguma dúvida e vai procurar depois, eu acho que já é válido com nesse movimento certeza. de instigar, né, a curiosidade e a Uhum, aproximação das uhum, pessoas. Então, queria uhum. te agradecer muito mais uma vez pela disponibilidade. Eventualmente podemos marcar outras conversas. Acho que essa, para mim, já Sim, fica em algum momento essa da psicologia nas redes sociais. Acho que é um tema importante sim. também. Uhum, uhum. Mas enfim, é isso. Queria te agradecer. Não sei se você quer falar alguma coisa também. Só agradecer também, Guilherme, porque acho que é como você falou, não dá para aprofundar. Instagram é algo que a gente coloca ali meio que como um primeiro contato, né? Acho que os posts, os vídeos que a gente compartilha são mesmo uma, uma abertura, né? Uma forma da gente ter ali um contato inicial, mas realmente o aprofundamento ele fica para outros espaços, mas acho que é essencial a gente ter espaços como esse, né? Acho que é super importante também essa proposta que você está trazendo de dialogar, né? Porque às vezes a gente fica e vê isso na psicologia também, né? Me incomoda até uma coisa tão fechadinha, né? Tão restrita, né? É, Das panelinhas ali, das abordagens e tal. Então acho que é essencial a gente trazer diálogos né? Interteóricos, não sei se seria essa uhum, a palavra, sim, mas da gente poder dialogar, né? Com outras áreas, com outras abordagens, poder construir, né, essas pontes, eu acho que é fundamental, sem dúvida. E é uma coisa que eu esqueci de falar, o Rogers chegou a trocar, né, figurinhas com Paulo Freire. A princípio, o Paulo Freire não olha, quis fazer isso, mas depois eles tiveram essa oportunidade. Mas, enfim, outra curiosidade aí fica para outra hora também. boa. E obrigada, muito obrigada pelo espaço, né, pela oportunidade de poder divulgar aqui um pouquinho da CP e estamos aí, né? Acho que esse é outro tema que você falou também das redes sociais, um tema que me interessa muito também. Tenho várias coisas aí que já penso a respeito e vai ser muito bom poder trocar e trazer essa discussão à tona. Legal. E, gente, já assim, né? Eu tô vendo que tem um pessoal aqui que me acompanha, algumas alunas também e tal. Acompanhem o perfil aí da Nadine. A Nadine está produzindo muito conteúdo no Instagram, é muito legal. Assim, é difícil a gente encontrar psicólogos comprometidos com um bom trabalho, né? Divulgando um bom material sobre a psicologia. Então, acompanhem o perfil dela, vale muito a pena. É uma colega de PUC também, né? Então, é isso. A Sim, sim. gente a gente sabe da qualidade da formação e tal. E eu, Uhum, obviamente, não convidaria se não confiasse no trabalho dela, né? Totalmente. sim. Certo? Então é isso. Obrigada, viu, Obrigado. Guilherme? Obrigado. E também recomendo a mesma coisa aqui para os meus alunos, seguidores, sigam aí o Guilherme, porque é de confiança, tá, gente? Eu também recomendo. Boa. Obrigado. Tchau, tchau, viu? Boa noite. Obrigadão. Tchau, 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 gente. gente. Boa Até noite. mais.